A paz do Senhor, povo de Deus. Hoje, sexta-feira, dia 6 do mês de outubro, estamos chegando a mais um final de semana e vamos para mais um devocional de todas as manhãs da família de Luz. Nosso tema de hoje, obedecer é preciso. Nosso texto base, Romanos capítulo 12, o verso 12, onde a palavra de Deus diz assim: regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Meus amados, o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, sobretudo nesse texto, destaca, ressaltando diante dos nossos olhos, 3 imperativos vitais, fundamentais, indispensáveis e necessários para a vida cristã. A pergunta que precisamos fazer é: que imperativos são esses? Vou pontuar para você cada um deles. Primeiro imperativo. Paulo diz que precisamos ter uma esperança cheia de alegria. Vou repetir. Paulo diz que precisamos ter uma esperança cheia de alegria. Isso está em Romanos 12, verso 12, parte A. Perceba, a esperança é o combustível que nos alimenta em nossa jornada rumo ao futuro. A verdade é que sem esperança, tombaremos vencido nas estradas da vida. Sem esperança, nossa alma murcha no calor tórrido da existência. Nosso sorriso apaga-se em nossos lábios e o choro amargo embaça nossa visão. Sem esperança, a vida torna-se um fardo pesado, um grito de dor, uma sinfonia de gemidos. A esperança, na verdade, em sua natureza, é o óleo que unge nossa cabeça, a força que tonifica nossa alma, a motivação que impulsiona a nossa caminhada. Muitas pessoas já naufragaram nas tempestades da vida e perderam a esperança de livramento. Outras só esperam aquilo que lhes traz desesperança. Todavia, nós que somos filhos de Deus e compomos a família de Luz, somos daqueles que esperam até mesmo contra a esperança. Nossa esperança não é uma expectativa vaga, mas uma certeza experimental. Não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Por isso, eu digo, é tempo de avançarmos rumo ao futuro com um cântico nos lábios e defraudando o pendão da vitória, regozijando-nos na esperança. Por isso, Paulo diz, regozijai-vos na esperança. Esse é o primeiro imperativo. O segundo imperativo está na parte B do versículo 12. Paulo diz, precisamos ter uma paciência triunfadora na tribulação. Eu vou repetir, precisamos ter uma paciência triunfadora na tribulação. Interessante, a vida não é um parque de diversões, nem uma colônia de férias. Nós não vivemos numa estufa espiritual, nem estamos blindados contra as vicissitudes da vida. Estamos sujeitos a barrocadas perigosas e a crises mais avassaladoras. Muitas vezes somos assolados por circunstâncias amargas. É uma doença grave, um divórcio doloroso, um luto traumático. Muitas vezes somos atacados com armas de grosso calibre e nossos inimigos conspiram contra nós para nos destruir. Muitas vezes somos vítimas de calúnias injuriosas, de acusações levianas e de mentiras destrutivas. Não raro, ao passarmos por esse vale de prova, por esse deserto causticante, ficamos impacientes e até revoltados. Mas a ordem da palavra de Deus, porém, nos leva para outra direção. Ela diz que devemos ser pacientes na tribulação. E a paciência aqui não é uma atitude estoica de suportar a dor com os dentes trincados, mas é lidar com a tribulação com um otimismo inabalável. A tribulação é uma prensa que nos esmaga, o rolo compressor que passa sobre nós como um descascador de cereais que separa a palha do grão. A tribulação
ou as tribulações não vêm para nos destruir, mas para nos purificar, para nos tornar mais parecidos com Jesus, que aprendeu pelas coisas que sofreu. Se você, amado irmão, que compõe a família Adeluz, está sendo provado, a minha palavra para você: acalme o seu coração, tenha paciência, pois Deus está trabalhando em seu favor. Esse é o segundo imperativo que o apóstolo Paulo ressalta. Precisamos ter paciência triunfadora na tribulação. Mas o terceiro imperativo, Paulo diz na parte C do verso 12, precisamos ter uma firme perseverança na oração. Eu vou repetir, precisamos ter uma firme perseverança na oração. A oração é a usina de poder que mantém nossa vida em movimento. A verdade é que sem oração não há força para caminharmos vitoriosamente. A oração une a fraqueza humana ao que chamamos de a onipotência divina e conecta o altar com o trono. A oração liga a terra ao céu. A verdade é que quando oramos, movemos a mão daquele que move o mundo. O Deus soberano escolheu agir na história por intermédio da oração do seu povo. Nós nos tornamos parceiro de Deus no governo do mundo por meio da oração. Mas não basta orar, precisamos perseverar na oração. Muitos têm entusiasmo para começar uma reunião de oração, mas perdem o vigor e no meio do caminho retrocedem. No entanto, permitam, o fogo no altar da oração não pode se apagar. Precisamos orar sem cessar. Precisamos orar sempre sem esmorecer. Essa é uma batalha sem trégua, uma luta sem pausa. Se a igreja parar de orar, ela perde o poder. A oração, porém, abre o caminho para a plenitude do Espírito e a plenitude do Espírito produz santidade e poder. Os grandes avivamentos da história foram precedidos por perseverantes reuniões de oração. Os grandes problemas do mundo foram vencidos quando a Igreja de Deus se pôs de joelhos. Por isso, vou dizer para você, não cesse de orar. Ore, pois as coisas grandes da parte de Deus estão a caminho. Deus é um Deus de provisão. E Ele está provendo para você bênção, vitória, cura, restauração. Por isso, deixo para você, neste final de semana, esses 3 imperativos. Precisamos ter uma esperança cheia de alegria, precisamos ter uma paciência triunfadora na tribulação e precisamos ter uma firme perseverança na oração. Querido irmão, querida irmã, que esse final de semana seja o melhor final de semana da sua vida. Que a graça abundante de Deus esteja sobre você, em você e agindo por meio de você. Que Deus te abençoe e até a próxima semana, se Deus permitir, em o nosso próximo devocional.